vamos tratar de um assunto que cada vez mais está presente no nosso dia a dia, como mostrou o próprio Roderick no painel dele. A inteligência artificial. Para conduzir o painel, convido ao palco o diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo, Américo Matar. Bom dia a todos e a todas. Desculpe a demora para subir no palco, mas pilotando a muleta realmente é mais difícil. Esse é um tema muito empolgante. A gente escutou agora o Roderick trazendo para a gente uma série de questões que surgem através do Big Data, da tecnologia, dos dados de modo geral. Mas vocês já pararam para pensar que a era do smartphone começou só há 11 anos? Tem noção que o iPhone foi inventado, foi criado em 2007? Eu considero ali o início da era desse serviço totalmente conectado, integrando o escritório de bolso, as nossas ligações, uma câmera digital, as nossas redes sociais, tudo em um único aparelho. Tem só 11 anos. A gente pensando do lado da Telefônica, nós temos hoje aproximadamente 400 milhões de clientes no mundo. Esses 400 milhões de clientes, eles geram aproximadamente, por dia, 30 bilhões de transações digitais nos seus celulares. Isso é um volume de informação brutal. Como nós podemos usar essa informação para causar bem-estar social? Como a gente pode usar essa informação para transformar a sociedade que a gente vive? Eu acho que o desafio está não só em redução de desigualdades, mas eliminação de pobreza. Como que a gente consegue eliminar a pobreza através dessa informação? Levar uma educação de qualidade. Então, tem uma série de questões que surgem a respeito disso. Uma parte dessas questões vamos procurar tratar aqui nessa nossa plenária com os nossos painelistas, e outras questões ficam de fundo. A questão ética, utilização de dados, privacidade. Eu acho, não vou fazer essa pergunta, que ela é até retórica, né? Mas nessa sala de todo mundo tem um Facebook. Vocês lembram que restaurante vocês almoçaram na quarta-feira do mês passado, nessa mesma data, e o que vocês comeram? Seguramente o Facebook sabe. Ele chega neste ponto de informação. Existem lojas que estão usando reconhecimento facial e expressões faciais, estava conversando com o Alexandre um pouquinho antes da nossa discussão, para olhar para ver aonde o cliente está olhando, qual é a expressão facial dele e qual é o mostrador que tem mais atratividade. Então, existe uma série de utilizações que a gente ainda não conhece sobre o Big Data, sobre os dados, para o campo social, conhecer mais quem são os nossos beneficiários. Qual é a realidade dos problemas sociais? Muitas vezes enfrentamos esses problemas à luz do nosso próprio escritório, no nosso gabinete, no ar-condicionado, pensando em soluções para o semiárido. Quando a gente ia imaginar, por exemplo, que cavar poços no semiárido reduziria o trabalho infantil? Então, se não fosse a luz dos dados e de informação, a gente não chegaria nessa conclusão. Então, são algumas das perguntas que eu trago aqui nesse início, para a gente se provocar a pensar e lançar o olhar sobre esse tema. Então, eu queria convidar agora os nossos painelistas para o palco. O Alexandre Deitrich, ele é líder da plataforma Watson para a América Latina da IBM. O Jake Garcia, eu não o vi, não encontrei com ele hoje de manhã. Here, Jake, please. Jake, you has a translator? Okay. Jake é vice-presidente de dados e estratégia da Foundation Center. E o José Alfredo Narras, o superintendente do Parceiros Voluntários. Só explicando para vocês um pouco da dinâmica, nós vamos ter uma apresentação de cada um dos painelistas, um momento que a gente abre para perguntas de cada um de vocês, a gente poder trocar. Como a Paula citou, é um evento interativo, então a gente espera que vocês perguntem. Eu vou conduzir o painel em português, por isso eu perguntei ao Jake se ele estava com o tradutor. Então, caso queiram fazer perguntas em português, não há problema, que vai ter a tradução simultânea para ele. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu queria convidar o Alexandre para abrir com a sua primeira plenária, sua primeira palestra. Tá bom. Obrigado. Eu vou fazer uma palestra sobre tecnologia na semana que eu completo 34 anos trabalhando nessa área e eu não vou usar tecnologia. Se vocês me permitirem, eu vou descer aqui, porque eu gosto de conversar com a plateia sobre o tema, mesmo que seja um tema extremamente empolgante como inteligência artificial, né? Bem, por que a gente está falando de inteligência artificial 12 de setembro de 2018? Né? Por que esse hype, esse tema tão empolgante nesse momento? Né? E vou começar por aí. Na verdade, a gente está vivendo uma transformação digital. Desde 2007, nós temos um smartphone
Isso vem mudando demais a nossa vida. Só que vem trazendo um conjunto de coisas que a gente também não consegue perceber. Se, enquanto indivíduos, consumidores, nós temos hoje 500 opções para como eu me desloco da minha casa para cá usando aplicativos, enquanto profissionais nas empresas, nós estamos cada vez num dilema maior. Porque essa explosão de informações, de dados, tá, como imagens, fotos, sons, nós não damos conta de lidar com tanta informação e nem os sistemas atuais conseguem trabalhar com essas informações e tirar valor. Então, isso está criando um gap muito grande entre essa proliferação de dados e a nossa capacidade de nos adaptarmos e acompanhar isso. Gap para as pessoas profissionais, gap para as empresas, para as organizações e também para os governos. Aí que entra inteligência artificial, porque a inteligência artificial pode nos ajudar a reduzir esse gap. Tá? E por quê? Porque se eu dou, e o Rodri e a Paula já trouxeram alguns conceitos interessantes aqui, mas se eu dou um pouco dessas capacidades, tá, que nós humanos temos, de habilidades de aprender, não por regras totalmente definidas, mas por dados e informações que a gente recebe, tá, analisando, assim como em 15 minutos eu não vou alterar uma linha de código no cérebro de vocês, vou dar dados, informações, e vocês vão ter outras respostas para as mesmas perguntas. Então, eu preciso dessa capacidade dos sistemas aprenderem com dados, com informações. O Roger já explicou que essa capacidade, a tecnologia por trás disso, é machine learning, deep learning, que vem evoluindo muito nos últimos anos. Mas aprender com dados, aprender com as interações e não por regras, necessariamente. E isso quem ensina, pelo menos hoje, pela tecnologia que a gente tem vigente, e não é super-humana, tá, somos nós humanos. Com exemplos, com dados, a gente ensina um sistema nessa capacidade de aprender. E eu posso ensinar dados como imagens, fotos, sons. Certo? E se ele consegue, se eu consigo ensinar, se numa foto tem o fulano A, o fulano B, e o sistema aprender, depois ele pode fazer isso em grande escala por causa da computação, e principalmente pela cloud, pelas nuvens ilimitadas que a gente tem. Compreender todo tipo de informação, assim como nós humanos. Certo? Eu estou falando de português, de inglês, de espanhol, compreender linguagem. O Word não entende o que está escrito lá, o PowerPoint não sabe qual é a foto que eu colei lá. Essas aplicações que foram programadas, elas não conseguem me dar esse valor. Eu preciso poder compreender isso. E se entende português, por que não inverter o jogo? Fazer com que as aplicações passem a entender a nossa forma de interagir. Português, escrito, falado, e não botões, menus. E, por último, a quarta habilidade, depois da interação, da conversação, é nos ajudar a raciocinar, a inferir em cima de informações que a gente não tem, a extrair insights, ideias dessa quantidade enorme de informações que nós, humanos, não conseguimos correlacionar todas as informações. Eu não consigo ler todos os e-mails no dia, todos os artigos sobre inteligência artificial, tudo que estão falando sobre o Watson. É muita informação. Nós temos os nossos limites, por isso que eu preciso de algo que vem. Então, esse conjunto, inteligência artificial, é um conceito que, na verdade, é um campo amplo da ciência da computação, que converge com ciências cognitivas, com psicologia, uma série de coisas, que existe há muitos anos, que tenta, obviamente, dar capacidade de emulação humana para as máquinas. Estamos longe de chegar nisso. Ainda são domínios, como o próprio Rodri comentou, muito restritos. A gente ensina uma coisa, depois tem que ensinar outra, depois tem que ensinar outra. Nós, humanos, temos uma capacidade muito grande de poder correlacionar N assuntos ao mesmo tempo. As máquinas vão levar um bom tempo, mas, uma vez ensinada a fazer alguma coisa, ela consegue ser muito boa e muito profunda. Então, essa capacidade, óbvio que ela traz vantagem. Certo? E, nisso, essa capacidade de poder aprender, de usar dados para poder tirar valor, esse é o mecanismo de utilizar isso. E eu vou citar alguns exemplos para vocês perceberem no dia a dia onde isso está acontecendo. Então, tudo se aprende
Usa-se tecnologia em cima de dados e talentos, porque aqui a gente fala de outras habilidades técnicas para poder trabalhar com isso. A base matemática do Rodri provavelmente o faz entender muito bem a questão de inteligência artificial, machine learning, porque é muita matemática sendo usada. Mas existem maneiras, tecnologias como Watson, outras, que você não precisa descer nesse nível para começar a tirar valor. O Zé Alfredo vai mostrar um exemplo disso. Mas aonde essa tecnologia toda vai ser usada? Gente, em tudo. Em tudo. É quase que nem eletricidade. Alimenta tudo. Só que vai mexer em processos, vai mexer não necessariamente, não imagine um robô entrando aqui que sabe tudo no mundo, mas imagine eu colocando uma capacidade de compreensão de uma imagem num processo, que hoje precisa ter pessoas que olhem uma imagem para poder dizer o que tem lá. Mas eu posso ensinar um serviço de inteligência artificial a interpretar uma imagem e, com isso, eu consigo automatizar um processo. Quando eu vejo um contrato de qualquer assunto, eu posso ensinar, já que eu consigo ensinar a linguagem, eu posso ensinar a interpretar o que está escrito em bom e velho português, e ele interpretar e tirar as informações que tem lá dentro. O Word não faz isso, gente. Mas eu tenho condições de fazer isso agora. Por isso que isso vai entrar em várias etapas, em vários processos, e em todas as indústrias e todos os setores. Seja banco, telco, retail, seguradora, terceiro setor, entretenimento, desde uma startup até as maiores empresas desse país. Porque ela é uma tecnologia pervasiva. Isso porque eu tenho outras tecnologias que me permitem isso. Isso não é um grande computador, isso está num serviço na nuvem, que eu consigo pegar emprestado a capacidade de conversar, a capacidade de visualizar, a capacidade de raciocinar e buscar informações. Então, isso vai ser sendo adicionado em todos os processos. Isso não é inerente a uma indústria, isso não é inerente a uma empresa só grande, de startups, as maiores empresas brasileiras. Vou dar alguns exemplos que vocês devem ter visto aqui, né? Várias empresas estão transformando a sua relação com os clientes, dando essa capacidade de conversação. Vocês já viram vários bots onde você não precisa mais ligar, quem sabe, necessariamente no call center, para tirar uma dúvida, para pedir uma segunda via de um documento. Você pode falar com um agente virtual, um bot, que pode ser no celular, que pode ser um aplicativo, nessa capacidade de conversação. Isso tem na Ori, do Banco Original, isso tem no Banco do Brasil, ele está usando muito esse tipo de interface. Isso tem no Ponto Frio, para me ajudar a escolher qual é o celular que eu devo comprar. Porque eu não sou um especialista em tecnologia, eu posso conversar com um agente virtual desses que me auxilia na aquisição, porque ele entende português. Vocês têm visto uma propaganda na televisão da Bia, do Bradesco, certo? O que tem por trás ali? Tem a capacidade de conversação, tem a capacidade de encontrar a informação adequada, e não por palavra-chave. São Paulo, Estado, é diferente de São Paulo, município, e de clube de futebol. Dependendo do contexto, se eu faço uma busca por informação chamada São Paulo, eu quero um ou outro assunto. Então, a Bia não nasceu ontem. Ela entrou no comercial da televisão há um mês atrás, mas havia um projeto de 3 anos, 4 anos praticamente. Começou para ajudar os funcionários a encontrarem as informações. Você imagina você sendo um gerente do Bradesco com 60 produtos financeiros, não dá para guardar. Nossa memória é muito pequena, não dá para ter todas aquelas informações. Então, trabalhavam com um helpdesk que levavam 10 minutos para poder recuperar a informação. Hoje eles recebem em segundos. E quando o Bradesco comprou o HSBC, imediatamente profissionais do HSBC tinham a Bia para tirar as dúvidas. Então, alavancando a educação e a aprendizagem interna. Depois que isso foi amadurecendo, hoje está para os clientes. E primeiro era texto, agora é falado.
Você vê que você vai usando, vai evoluindo, isso é uma jornada. Então, inteligência artificial não é um boom, não é uma coisa que as empresas vão aplicando e, aos poucos, vão crescendo e vão evoluindo. E, óbvio, que isso também, os humanos que trabalham com aquilo também vão evoluindo. A gente sempre acha que a tecnologia vai dominar, mas nós também evoluímos. Eu acredito muito na capacidade humana, entendeu? Nós, humanos, seremos diferentes daqui a 5, 10 anos com o uso da tecnologia. Nós somos diferentes hoje com o smartphone. Hoje ninguém mais vive sem um smartphone. Há 7 a 11 anos atrás, não existia, isso não era uma necessidade. Hoje é uma extensão da memória nossa, da memória, da capacidade de buscar informação, tudo isso. Então, é muita evolução que a gente tem. Agora, não é só no relacionamento com o cliente. Tem um escritório, por exemplo, de advocacia, que recebe, por dia, inúmeros processos. No mês, mais de 6.000 processos. Tinham várias pessoas que tinham que fazer essa análise para poder extrair o que é aquele processo. Hoje tem uma inteligência artificial ajudando. Aquelas pessoas não fazem mais esse papel. Por outro lado, elas começaram a fazer alguma coisa porque você mexeu numa parte que demorava 15 minutos para analisar um processo, hoje é feito em 1, 2 segundos. Só que agora, mais rapidamente eles têm as informações, mais rapidamente eles podem atuar. Então, ganha-se também uma eficiência em todo o processo quando você usa a inteligência artificial. Impacta tarefas, profissões? Sim, mas cria outras. Você sabe que essas interfaces conversacionais, tem empresas que estão contratando roteiristas para escrever essas interfaces. Então, como todo, a tecnologia, quando ela se torna economicamente barata numa etapa, ela acaba criando o quê? Mais valor, quem sabe, na etapa seguinte, valorizando, quem sabe, a nossa capacidade de, ok, eu tenho uma tecnologia que me prediz mais rapidamente. O Waze me diz quanto tempo eu vou levar daqui até a minha casa, mas quem toma a decisão, o julga, sou eu. Eu não preciso seguir aquilo. Só que não é melhor eu ter uma segunda, uma terceira opinião? Só o meu conhecimento prévio de quanto tempo eu levo daqui até a minha casa pode não ser suficiente para tomar uma decisão hoje. Então, se eu tiver uma informação adicional que vem muito rápida, ela me ajuda. Eu ganhei tempo. O que eu faço com o meu tempo, então? Na verdade, a gente tem que olhar uma maneira mais ampla do impacto do uso da tecnologia. E vai afetar, sim, não dá para dizer que não, tarefas, assim como a mecanização da agricultura afetou, vai afetar. O grande desafio, e aí sim, acho que todos nós temos que estar muito atentos e ligados, é que a velocidade das transformações hoje elas estão sendo muito rápidas. E a nossa capacidade humana de nos adaptarmos, enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto profissionais, também é afetada por isso. Então, óbvio, acho que a gente tem que conversar, o uso correto e ético é importante, então, tudo isso acho que faz parte aí dessa questão do uso da inteligência artificial, dos impactos, não só no terceiro setor, é no primeiro, é no segundo, ele vai impactar todos os setores, com certeza. Tá bom? Gente, era isso, depois a gente conversa e abre para perguntas. O Alexandre traz para a gente uma questão bastante importante, né? E dando, complementando com mais um exemplo, a gente usou a rede de dados da Vivo para mapear a poluição na cidade de São Paulo. E é um projeto que prevê, com 48 horas de antecedência, quais as regiões da cidade que o ar vai estar inadequado para a gente, com uma qualidade baixa. Isso usando os fluxos de deslocamento das pessoas na cidade através da rede de celulares. Então, essa é mais uma aplicação que a gente tem para o Big Data e para a inteligência artificial, que já se soma aos sensores existentes. Então, tem uma infinidade de questões. Eu queria convidar o José Alfredo para ele contar para a gente um pouquinho desta aplicação e dessa questão social, de como a inteligência artificial tem ajudado a impactar nas pessoas, no humano. Dietrich, me permite, vou te copiar, que eu também gosto de falar embaixo. Bom dia, pessoal. Eu queria começar te contextualizando quem eu sou e que organização eu represento, né? Eu me chamo José Alfredo, gratidão ao IDES por oportunizar a gente estar aqui conversando. E eu sou um cara que estou há 14 anos aí nessa questão do terceiro setor. E quem é a Parceiros Voluntários? É uma organização que, no contraponto, quando a gente fala de tecnologia, nós somos uma organização que a gente acredita no nosso papel como ser humano. Porque, na realidade, eu fico ouvindo cada vez mais que a gente tem uma
evolução em relação à tecnologia, nós também, como seres humanos, teremos que ser mais humanos em relação a nós mesmos. Porque, mais do que nunca, nós vamos ter que ser generosos, porque as coisas vão acontecer. E, mais do que nunca, eu vou ter que saber me colocar no lugar do outro. E é isso que a Parceiros Voluntários ela acredita. Ela acredita que a gente pode transformar as nossas realidades, mas através do quê? Da responsabilidade social. E da responsabilidade social individual, a minha. Eu tenho, você tem, cada um de nós tem. E o que é isso? É despertar em mim, sim, o meu verdadeiro valor, que vou fazer a transformação do mundo onde eu estou situado. E isso a gente não pode perder de mente, porque, na realidade, é isso que vai fazer a gente saber conviver com essa tecnologia. Porque, como o Dietrich fala, pela minha pequena experiência, o Watson, a inteligência artificial, é uma cabeça vazia. Aquilo que eu vou ensinar para ela é o que ela vai aprender. Se eu disser, se eu quiser que ela seja racista, ela vai ser. Então, assim, acho que é importante a gente ter esse entendimento. E aí a Parceiros, então, acredita nisso, e ela acredita mais, que o voluntariado é um meio, sim, de eu desenvolver a minha responsabilidade social quanto indivíduo. E aí, o que a Parceiros ela faz, ela entrega, e depois eu vou chegar lá onde que a inteligência artificial chegou na nossa vida. A gente acredita que eu tenho que profissionalizar as organizações sociais, então isso hoje é uma estratégia minha da Parceiros, de cada vez mais levar conhecimento, profissionalização para esse terceiro setor, porque quando eu faço isso, eu potencializo cada causa social e eles vão atender melhor o seu beneficiado. Numa segunda linha, a gente trabalha muito com uma questão de educação para a cidadania. Ontem mesmo a gente estava numa comunidade aqui em São Paulo, no Jaguaré, iniciando um trabalho com jovens daquela comunidade, ensinando o que é ser cidadão, o teu papel ativo naquela tua comunidade, porque é eles que vão fazer a transformação. E aí um terceiro que a gente tem trabalhado muito com as empresas, porque as empresas elas têm um papel fundamental nessa transformação, e elas podem nos ajudar, é fazendo, então, os seus programas de voluntariado corporativo. Mas como é que o Watson e como é que isso chegou na nossa vida, e eu vou depois apresentar para vocês. Há 2 anos atrás, a gente foi num evento da IBM, e lá nos foi apresentado o Watson já mostrando um case em relação a trabalhar com saúde, né, e na área jurídica. E aí a gente se perguntou, por que não trazer, então, o Watson para o social? Afinal de contas, está indo para o segundo setor, está indo para as empresas, e por que não o social não se beneficiar da inteligência artificial? E lá, então, nasceu um projeto, e um projeto totalmente voluntário, porque ele é um projeto construído a 8, 10, 12 mãos. A gente acabou construindo um pool de empresas nos auxiliando nesse processo. E a gente entendeu que a gente precisava construir uma plataforma, um grande hub do social, em que a gente pudesse ter o Watson como o catalisador, ele que pudesse começar a ajudar a gente a fazer as conexões. Isso foi a nossa ideia lá inicial. E a gente está bem no comecinho, eu vou mostrar para vocês. E aí a gente começou 2 anos trabalhando e começando a treinar um pouco o Watson, que no nosso caso, vocês vão ver, ela chama Leve, né? Falar um pouquinho sobre essa questão de voluntariado. A gente acredita que a gente precisa aproveitar isso, é fato, e as nossas vidas vão se transformar, mas a gente também precisa aproveitar isso para o nosso lado, para o bem. Então, aí a gente começou, então, a desenvolver, e hoje a gente criou, e nesse ano a gente lançou, assim, meio que sem grande alarde, mas a gente lançou o nosso primeiro modelo, a nossa primeira plataforma, que se chama Integre. Dá para rodar para mim o vídeo aí, por favor? É uma demonstraçãozinha do que ela faz. Então, essa é a carinha, www.integre.org. O papel dela, então, ele já te mostra questões de conteúdos e você vai começar uma jornada. O grande foco dela é conectar qualquer indivíduo a práticas ou temas do bem. Tá? Então, nesse momento, você inicia a jornada e você pode conectar com as redes sociais.
O que acontece? A Leve, que é aquela personagem, na realidade é o Watson. Olá, eu sou a Leve, assistente virtual do Integri. Meu trabalho é ajudar você no que for necessário a partir de agora. Ei, Luan Silva, dei uma olhadinha em seu perfil no Facebook e, com base nisso, separei alguns vídeos que são a sua cara. O que você acha de visualizar algumas oportunidades de voluntariado? Então, nesse momento, o Watson já olhou meu perfil no Facebook, fez uma avaliação e me traz vídeos inspiracionais. E agora ele está conversando, perguntando aonde eu moro e aquilo que eu gostaria de fazer. Então, aqui no caso, ele mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Agora selecione abaixo as causas nas quais você mais se identifica. Ele está, então, escolhendo aquilo que ele quer, o público que ele quer trabalhar. Falta pouco. Eu tenho algumas características e habilidades abaixo. Selecione aquelas que você mais se encaixa. Ele quer trabalhar com esporte, idiomas e outros, não especificando. Sim, Salabim. Aqui estão as vagas que você pediu para mim. Pode dar Deseja parada aí. buscar outras vagas? Então, o que acontece? É o Watson que está aí atrás. Então, ele está fazendo uma leitura primeiro do teu perfil. E aí, o que a gente fez? O propósito dessa plataforma é se tornar um hub social. A gente está bem no comecinho, a gente está trabalhando só nessa primeira perna. Pare para mim aí. Então, a gente está fazendo só... Isso aqui é a primeira perna, só conexão com vagas de voluntariado. Agora, a gente já está indo para o segundo modelo. E aí, inclusive, eu convido a quem quiser participar depois, conversar comigo, porque esse é um projeto totalmente democrático. Qualquer um pode participar, entrar, fazer trabalho voluntário e nos ajudar a construir. A ideia, então, é que a gente construa um grande hub social em que vocês tenham acesso a conteúdos, a vídeos, mas sempre com qual foco? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas. É isso aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, é utilizar essa inteligência artificial para o nosso próprio bem. Eu acho que é que a gente precisa pensar de melhor, sabe? Assim, porque a gente vai precisaremos ser cada vez mais generosos, precisaremos cada vez mais nos colocarmos na posição do outro, porque as transformações elas vão acontecer. E, mais do que nunca, precisaremos ser, sim, muito mais seres humanos. É isso. Obrigado, gente. Valeu, Américo. Agora sim, tecnologia sempre dando uns sustos na gente. Dá um pouquinho de medo esse negócio, né? Você clicar em um bot lá, buscar os seus dados todos, mas eu prefiro pensar sempre, ao invés do futuro distópico, o futuro utópico. O que a tecnologia traz de bom para a gente? A gente vê isso acontecer na educação, a gente vê isso acontecer agora, buscando esses dados na nossa própria rede para fazer o bem. Tem uma pergunta que o Yuval Harari faz no seu livro Sapiens, que em algum momento a inteligência das máquinas vai superar a nossa. E o que nós estamos ensinando para as máquinas? Essa pergunta ela é bem chave neste momento, de Data for Good, que a gente precisa ensinar para as máquinas mais humanidade, se é que isso é possível, porque hoje a gente ensina para elas que o mais inteligente se sobrepõe ao menos, o mais forte se sobrepõe ao mais fraco. E a pergunta dele é bastante pertinente quando ela for mais forte que a gente, quando ela for mais inteligente que a gente. Mas essa é a parte distópica. Eu prefiro pensar que a gente está trabalhando para ensinar mais humanidade para as máquinas. Então, nesse contexto, eu queria convidar o Jake. Ele vai nos contar um pouquinho como a tecnologia de dados está revolucionando as organizações filantrópicas pelo mundo. Jake, please. Hello, everybody. I believe, thank you. Great. Hi, everybody. Like Rodri, I want to apologize for not being able to speak Portuguese. And we were also given guidance not to bring slides, but I figured because I only speak English that I'd need pictures to help demonstrate these things. I'm the head of data and technology strategy at the Foundation Center
we collect data on foundations around the world and the grants that they make to nonprofits all over the world. This is a network model showing the teal bubbles are foundations and the orange bubbles are nonprofits. And what's kind of hard to see is that there's these little lines that go in between them, and they're basically the connection of a grant-making relationship. So you can kind of see the 6 degrees of Kevin Bacon, so they call it in the United States at least, of how the foundations and nonprofits are connected. But I'll go into detail about how we use machine learning and AI basically to help inform a lot of the work that we do. So our database, we've got, about 12 million grants in the database, totaling $3 trillion US dollars from 148,000 foundations to 750,000 nonprofits all over the world. These teal bubbles are foundations all over the world. You see there's a, small or medium-sized bubble on Brazil, which means we have less data on Brazilian foundations than we do in other places. But in order to process this much information, we've been around since 1958, and we used to make this book, and the book is very big. It got to be 2 volumes, and at some point, we're not going to be able to hold all this information in a book, nor to be searchable for a normal person. But also, we had a lot of developers who were working on different aspects of the work, meaning we had 10 or 20 people who were reading documents that came in, trying to process it and putting it into the right categories so that a person who's looking for a grant or a foundation who's looking for partners could actually make sense of the data in some way that would help them make a decision or find a funder or actually expend some of their endowment. So these are the questions we get a lot. How can I scan the landscape of funding? So let's say you're trying to figure out, well, I want to see what's going on with human rights funding around the world. Who are the big players? Who should I be talking to? Who would be the best funder for me? Who should I partner with? And what region is in the most need? Kind of the philanthro something that was discussed earlier. But let's talk about data for a second. This is actually a relatively well-formatted piece of data that we get in, but a lot of times we get it in an image format. Just turning this into a machine-readable thing is a step that's known. It's an AI, it's a machine learning kind of thing called optical character recognition, but it's one of the very basic steps. We get data that comes in. Sometimes we get unique identifiers, sometimes we don't. We'll get little descriptions that'll say, to dig wells in Ghana. And that doesn't actually categorize it into water, sanitation, and hygiene. We need to pull out the name of the institute or of the region or location that it's in and actually put it into some kind of framework. This, for technologists, is the ideal. You get data that's perfectly formatted and ready for a machine to use. A very small percentage of data comes in like this. Anybody that wants to submit this to us, we'd be so pleased. But I understand in reality that's not the way it actually works. So the main methods that we use at Foundation Center, and we've got 3 data scientists and a couple geographers and 20 programmers. We do auto classification, auto geocoding, entity extraction, entity matching, prediction with mixed success, and we've got this big news data pipeline. To categorize the data that we have, we put it into these buckets, and this is the very top level of the taxonomy. So you'll see there's a bubble over there that says health. Well, under health, there's infectious diseases, and under infectious diseases, there's 20 different diseases that a lot of philanthropists end up working on. Let's say cholera or Ebola or something like that. This is just the very top level. But imagine you get text like this, and don't worry about reading it so much, but we get text, and this is actually a pretty good grant description, and it says, la la la, water and safe water, Bangladesh, etc. But we need to get it into these categories. Water access, sanitation, and hygiene, that's one of the categories. Low-income and poor people, and geo-area served Bangladesh. We've got to get that out of text without having to read it, because if you have a person read it, that takes time. If you have 5 million grants a year that we're processing like us, you don't have time to do that. When we did it the manual way, we could do 100,000 grants per year, but that was only the big grants. Now we're doing 5 million grants a year, and that means that's because we've got these machine learning techniques. And then what we can do is put into something pretty like this, which says, okay, well in this particular category, and this has other filters involved. This is at grant activities in Brazil from 2006. It's mostly community economic development, environment, international relations, and human rights. We would not have known that before if we did not have the machine learning capability to process the data. But actually what we see is this is kind of normal, except for in some places, you see the religion bar is very low. In places like Texas, that religion bar is actually very large. I'm from Texas, so I can say that. So this is another place where we also need the auto geocoding. Well, where is this stuff happening? And we've got the geocoding down to the city level. But if you want to back out, look at the country level, we can see that we've got human rights selected.
This is where, where it's dark green is where the most human rights funding is actually concentrated, and where it's light green it's less. But you can see there's activity all over the world. Because of machine learning, we can actually put these things into the right categories. Then using visualizations, we can make that happen. Then you can find out from entity extraction. So let's say there's a news article that says, oh, the Ford Foundation is giving $1 million for human rights in Brazil, which is not unlikely. Well, let's say you're looking at Funders for Human Rights, and this is, I believe, worldwide, not just in Brazil, but it might, just human rights. But if you get a news article and it says Ford Foundation, there's a lot of, we've got 150,000 foundations in our database. There are a lot of the things that have Ford Foundation in the name. There's the Betty Ford Foundation, the John Ford Foundation, the whatever. There's lots of different ones. And if you don't specify which one it is, it's hard to actually disambiguate it. So you've got to extract the entity from bad text, and then you've got to try to match it to what the actual one is. In the United States, there's YMCA. It's like a youth development organization. There are hundreds of YMCAs. The other one is, in the United States, there's Springfield. A lot of articles say, hey, the new project in Springfield. If you've ever watched The Simpsons, they don't say what state Springfield is in because there's 21 of them. It's so generic. But in our case, we've actually got to try to actually pick the right one. So picking the right one then lets you figure out, okay, here are the top funders for human rights in our database worldwide, which is Ford Foundation, Buffett, et cetera. Then another problem we're trying to solve is this time gap. And it's kind of hard to see, but you can see, like, basically we scaled up tremendously. Once we got a lot of these processes and big data things happening, we were able to process millions of grants, and this doesn't even include the federal data and government data that we have. But the little dotted line basically shows the data that we're still collecting that's in progress. And you can see at the bottom, 2017 and 2018 are actually pretty poorly represented. That's because a lot of the data we get has a time lag. So let's say some of you in this room had data about grants you made or other programs you were offering, but you might only do it at the end of your fiscal year, or we'd have to pester you on the phone for a little while. Maybe it's 2 years old. But if we want to find out what's going on now, because you're saying, oh man, there's a hurricane about to hit the United States, or oh, there's a fire recently, or there's a political situation going on. We want people to learn about the electoral system or something. You want to know, it's good to know what happened historically, but you really want to know what's happening now. So we developed a way, and you want to find out what's actually happening on the ground now. You need to actually extract the entities, do all this other machine learning stuff. And then, what comes out of it is, let's say this is a news article from a while back, but we're doing this on a daily basis now. This foundation, $90,000 grant, concentration of greenhouse gases, et cetera. We've got to use auto-classification, auto-geocoding, entity extraction, and the matching in order to do that. So we created this pipeline. Now, this is my version of the pipeline. The developers hated this version of the pipeline. It's very unclean to them. But basically, it shows all the different steps, and there's machine learning happening in all these different steps so that you can get it into some kind of noble way. This is what the developers like. They're like, order. There's order in the world. So this is actually from 2 days ago. I could have done it this morning, but we didn't have time to do the slides. So up here, there's a grant from, I believe this is in India, an offering of a grant being made, or you can apply for. Housing grants in Scotland. Basically, what we're saying is it about philanthropy or not about philanthropy? And the data set starts with 350,000 English language news articles every day. It asks the question, it looks at the text of every single article, is it about philanthropy or not? And it knocks out 99.5% when you get down to what is social sector or philanthropy. From there, then we say, well, is it about a transaction? Is it about foundations, about nonprofits, about something about good in the world, or dealing with a problem in the world? So we're actually finding that it's now about 85% accurate, and there's about 1,000 or 1,500 articles per day. And then we can turn it into something pretty that ends up not pretty, not for humans pretty, but the machine's ready for this. So then we can capture this and put this into our systems. And so while we won't capture all 5 million grants that are made every year, we can capture 50,000 a year, probably, and that's going to at least give us a signal of where things are going. Because before, you had to wait for 2 years to find out what happened in 2018. We're trying to give some signal of what's happening this year. But again, without machine learning, we wouldn't be able to do it. Doing a Google query really won't work. You're not going to capture the whole world. There's all these nuances about, like we talked about earlier, or was talked about earlier. You don't want to create rules about what is and is not philanthropy. We had 20,000 philanthropy articles as the training set. And we said, machine, learn from these 20,000 articles what is not philanthropy. And we gave it 1 million articles about business and sports and other things and said, okay, these are not. So, machine, decide which ones are philanthropy, which ones are not, and now it's pretty good. It's at 85% precise. So, in an ideal world,
everything would be beautiful. The world would be very organized and neat, with unique identifiers, and everybody provided the data directly to us. We didn't have to find it. But in reality, the world is messy, the data is messy, people hold on to data. We can't solve every problem, but what we're trying to do is say the data that's out there, or the data that's contributed, can we take it, can we apply these machine learning methods so that we can make these nice visualizations so that we can answer these questions. You know, the questions basically like who's going to, what's the landscape, who's going to fund me, who should I partner with, who are the big players, that kind of thing. And lastly, I'll leave with something that, because I'm a geographer, this is a project we worked on that was not about text. All the stuff I've talked about so far is about text. But there's all kinds of other applications for machine learning. And this is one where they're trying to solve a problem. In Ethiopia, there's a lot of people grow wheat. And when you grow wheat, there's sometimes a disease, fungal disease in wheat called wheat rust. And they were figuring out that they were locating places where wheat rust was growing. They wanted to try to get rid of it. But they had a problem. There weren't enough people out in the world to go actually detect in different fields where the wheat was actually, where this problem was happening. But because we had a few geographers, we worked on the problem. And basically, the first one is, okay, if you're looking at satellite imagery, which things are farms at all? And if it is a farm, what are the boundaries of that farm? Then, among that, which ones then are wheat crops? Then if it is wheat crop, which ones are actually showing signs of the disease? So this actually went pretty far, and it was really cool. Not text, thank God, so we got to do something different for a little while. But this just shows that you can apply AI or machine learning to any problem at all. It just happens to be our focus is text. Great, thank you. Eu acho que tem uma questão que o Jake traz, aonde estão se movimentando esses fluxos financeiros, são para as melhores necessidades, são para os pontos corretos? Eu queria fechar essa parte de plenária e abrir para as perguntas de vocês com uma informação. A gente teve na semana passada, eu estou vendo a Lúcia Dallagnella ali atrás, junto com o Social Good Brasil, a gente está lançando o movimento Data for Good no Brasil, que busca trazer esse nível de análise, de granularidade de informação sobre as realidades sociais brasileiras. O nosso campo social ele ainda tem muito espaço de informação e eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação. A gente transformou os dados em informação e agora é hora de transformar essa informação em sabedoria. Então, como o machine learning, como o big data, como todas essas tecnologias, elas podem nos ajudar a enfrentar mais consistentemente, com a melhor efetividade possível, os nossos problemas sociais. Então, eu só queria fechar essa parte com essa informação. Para nós, foi um motivo de alegria estar pilotando esse projeto junto com o Social Good. A gente espera que esse não seja só um projeto nosso, né, Lúcia, mas seja de todos nós, todos os filântropos aqui reunidos, todas as organizações, busquem conhecer mais, se apropriem desses conceitos, dessa metodologia, para a gente aprender junto e construir junto. Eu queria abrir agora para perguntas, nós temos microfones circulando na plateia, se alguém tiver alguma questão, uma pergunta ali. Pessoal, só por questão de ordem, por conta da agenda do dia, eu só vou poder abrir para 3 perguntas. Falar de tecnologia, aproveitar a experiência desse grupo que está aqui, seria espetacular ao longo do dia, mas se eu continuar aqui fazendo perguntas, o pessoal da produção me mata, porque vai atrasar o resto do evento. Então, abro para 3 perguntas somente. Eu aqui primeiro. Oi, eu sou a Mônica Pasqualin, da Abrale do Vitacare. Na verdade, é uma reflexão que eu quero trazer para o grupo. Eu tive o privilégio de estar também na Grã-Bretanha falando sobre Big Data, e uma campanha que eles estão fazendo lá é sobre você ser um data donor. Então, que é uma coisa que a gente deve refletir, né? Porque é complexo, como disse a Paula, eticamente, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo essa realidade. Então, eu gostaria de perguntar o que vocês acham a respeito disso. E, num contraponto, também existindo essa necessidade de conexão entre nós todos. Hoje em dia, o WhatsApp virou uma ferramenta para a gente de trabalho, o e-mail já ficou ultrapassado, e a gente, na verdade, está agora voltando a falar pelo telefone, porque a gente não consegue mais acompanhar as mensagens dos e-mails, as mensagens do WhatsApp, e o telefone virou... Né? Então, será que a gente não está andando em círculos? Né? Porque, realmente, falar diretamente com a pessoa tem sido mais ágil, mais útil e mais prático. Então, eu queria saber o que vocês acham disso. Obrigada. Quer começar, Alexandre?
Eu só queria fazer um comentário, né? Nós compartilhamos a mesma época e para os nossos filhos, adolescentes e crianças, o texto para eles é muito mais rápido. Eles não entendem por que a gente usa o celular. Então, quando a Paula fala que manda o WhatsApp para o filho que está no quarto, você não está sozinha, tá, Paula? Estamos juntos. Queria passar para o Alexandre começar. Na verdade, eu acho que a questão dos dados, esse é um dilema, né? Você não consegue usar essa tecnologia de inteligência artificial se você não tiver dados. Por outro lado, dados, cada um tem as suas informações e tem a sua privacidade, o quanto quer ou não quer compartilhar os dados, né? Nós acabamos, acho que 2, 3 semanas atrás, foi aprovada a Lei de Proteção dos Dados no Brasil, e cada vez mais as organizações, as empresas, elas vão ter que cumprir essas regras no sentido de o dado é meu, se alguém está de posse desse dado, eu tenho que poder autorizá-lo, essa pessoa usar ou não. Então, acho que é uma preocupação muito grande, sim, a questão de dados. Poder doar dados, sim, eu acho que isso é uma coisa que, quem sabe, cada vez mais vai ter que ser estimulado para fazer isso. Porque se você também não tem informações, você não consegue treinar a tecnologia para que ela evolua e, quem sabe, nos ajude. Vamos dizer, por exemplo, na área da saúde. Se eu não tiver informações de um comportamento de uma doença e como os pacientes estão indo, quem sabe eu não vou ter inteligência artificial me ajudando qual seria o melhor tratamento. Mas sempre parte de alguma coisa, se eu quero ou não quero compartilhar aquele dado, e que o dado não foi simplesmente tomado sem que eu não saiba e aquilo ali gerou vantagens para outros. Então, acho que dados, sim, é uma discussão que nós vamos ter que estar sempre muito atentos aos dados pessoais de cada um. I really think that the idea of being a data donor is really valuable. As I was showing a minute ago, the data is only as good as the information and the kind of conclusions and the analysis you can make is only as good as the data that's available. But I would say for our purposes and for philanthropy generally, the data about organizational transactions and activities is the more important part than personally identifiable information. I think not only because of the GDPR and other rules in Europe, but the idea that only if we do share that kind of information can we kind of come together and make good decisions about where the money should be going, what things are working, which things are not working. However, it's also because I've spotted you asking the question, I'm going to find you, and I'm going to ask you to be a data donor to us, so I'll find you later today and ask more questions. Eu fico me fazendo uma reflexão, desde quando a gente compartilha os dados, né? Se a gente pensar a sociedade como um todo, desde que a gente nasceu, desde a época pré-histórica, a gente compartilha dados. Só que a gente está falando hoje que eu mudei o meio de compartilhar dados. E aí eu acho que é importante também a gente fazer uma reflexão. A tecnologia ela é meio. Então, o meio de eu compartilhar isso mudou realmente. E aí eu vou me remeter a uma outra coisa que eu falo que é do meu meio, que é a questão do capital social, que a gente fala da questão da confiança, né? Então, se eu não consigo compartilhar dados, como é que eu vou, então, utilizar a inteligência artificial? Mas, para eu compartilhar, então, eu também tenho que ter um grau de confiança para compartilhar esses dados. E aí fica aquelas questões, né? Bom, até quanto eu confio, até quanto eu não confio. Mas compartilhar, sim, é a única forma também da gente ter uma evolução. Então, assim, não tem como não o fazer. E aí, quando tu fala também da questão do telefone, eu fico me questionando se não é nosso. E aí eu vou colocar para mim, tá? Se eu sou um cara de 53 anos, porque eu vejo hoje, o jovem ele já é conectado, ele está conectado, ele nasce conectado, né? E talvez aí eu fico me olhando se eu não é uma deficiência minha, porque eu também gosto de falar no telefone, e tem hora que eu não quero conversar no WhatsApp, porque eu acho um saco ter que ficar digitando. Então, eu acabo ligando. Mas eu falo assim, mas eu acho que é uma deficiência minha, porque meu filho só fala no WhatsApp, eles digitam com muito mais rapidez, né? Então, também fica, acho que, essa reflexão aí. Bom dia, meu nome é Daniela Guerrelan, eu sou do Instituto Avon. Queria fazer uma pergunta ao Alexandre, em primeiro lugar. É uma reflexão sobre o impacto social da inteligência artificial. Eu estou pensando especificamente no desemprego tecnológico
E também peço uma reflexão ao José Alfredo. Ele terminou a fala falando de sermos cada vez mais seres humanos. O que exatamente isso significa se a gente está ensinando às máquinas atributos que antes nos definiam como seres humanos, como a capacidade de aprender, a capacidade de fazer julgamentos éticos? E o que significa ser cada vez mais seres humanos nesse cenário? Bem, eu acho que o que nós vislumbramos é uma nova parceria entre homens e máquinas, tá? Onde, de fato, nós estamos ensinando as máquinas a fazer algumas coisas que nós também estamos limitados, que nós já não conseguimos mais fazer por esse mundo de adoção de tecnologias e dados disponíveis. Mas nós não estamos passando a ética para as máquinas de uma certa forma, a moral, imaginação, abstração, isso continuam sendo capacidades humanas. As máquinas estão cada vez se tornando melhores em dar as respostas, e nós cada vez vamos ter que evoluir mais em fazer as perguntas corretas. Então, assim, não é uma substituição, é uma alavancagem. Às vezes a gente gosta de dizer que não é inteligência artificial, é uma inteligência aumentada. A gente cria um novo ciclo onde, óbvio, você tem uma tecnologia que nos ajuda a analisar tantas informações disponíveis ao mesmo tempo, que a gente não consegue. Por outro lado, nos abre possibilidades de fazer novas perguntas para essa tecnologia, para aquilo que vem. Então, isso criando um ciclo virtuoso. Essa é a nossa visão, vamos dizer assim, de como você utilizar. É óbvio que algumas tarefas que a gente tem hoje, elas são quase que mecânicas. Apesar de a gente achar que elas não são braçais, são cognitivas, mas de uma maneira muito mecânica. Analisar se um documento é ou não é uma nota fiscal ou não, é uma coisa que usa muito pouco da capacidade cognitiva humana. E isso a tecnologia pode fazer. Agora, as questões éticas, o que aquilo ali envolve, eu não consigo passar isso para a máquina, e isso, com certeza, a gente vai evoluir. Então, acho que vem a alavancagem. Nós, como humanos, também vamos descobrir e, quem sabe, usar muito mais aquilo que nós temos, de fato, de diferente dos demais animais, né? Somos homo sapiens, na verdade, e da tecnologia em si que ela tem aqui. Vai nos levar para um outro patamar também. Tá? Acho que é isso, Dietrich. Acho que, assim, de novo, né, a tecnologia ela é meio, e muitas vezes a gente trata ela como fim. Quando eu falo de sermos mais seres humanos, eu gosto muito dessa questão da generosidade, né, de você fazer... O que é ser generoso? Eu fazer com bondade sem precisar nada em troca. Cada vez eu fico pensando, bom, a tecnologia vai mudar o mundo do trabalho, mais pessoas vão ficar desempregadas em algumas atividades, mas outras também vão surgir. E como é que a gente vai estabelecer essa relação? Mais do que nunca, eu vou precisar ser generoso com o outro, porque a gente vai precisar criar essa corrente, efetivamente essa corrente do bem, entende? Quando eu digo isso. Dessa questão da ética, de eu ser ativo socialmente, de eu ser o responsável, é isso que eu digo. A gente vai precisar disso. Senão, quando eu falo, e vou resgatar de novo do voluntariado, o voluntariado, até eu tive, há 2 anos atrás, eu tive na Colômbia, quando teve a assinatura do Tratado pela Paz, né, lá com o presidente. Essa grande sacada dele foi construir um grande programa de voluntariado, porque era uma forma de resgatar o capital social da Colômbia. Por quê? Ao eu ser voluntário, eu disponibilizo o meu melhor em benefício do outro, e todo mundo sai ganhando. E aí eu resgato essa questão da confiança entre nós, pessoas. Pessoal, eu vou ter que encerrar por conta do horário, mas nossos panelistas vão estar aqui no café na hora do almoço para a gente conversar. Eu queria deixar um último tema para vocês pensarem, a tecnologia a serviço do humano, e não o humano a serviço da tecnologia. A tecnologia, como um fim em si própria, ela não faz transformação nenhuma. E a última questão é que a gente vive a era das tecnologias exponenciais. O que isso significa? E aí, no meu entendimento mais simplista sobre isso, mais simples, na verdade, é que um ano, no nosso modelo analógico, ele era um ano. Um ano, na época exponencial, ele equivale a 30 anos. Basta observar o que a humanidade fez nos últimos 100 anos. Nós saímos da carroça, e agora a gente consegue se deslocar mundialmente em questão de horas. Nós conseguimos conectar uma pessoa de outro lado do mundo neste momento aqui, quando há 100 anos atrás isso já não era possível. Então, a pergunta que fica é como nós utilizamos isso nos nossos projetos, nas nossas organizações, para efetivamente promover essa transformação social e essa humanização tão fundamental nos dias de hoje.
Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paula, ao IDES, por essa oportunidade.